Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica da Vila. Eu sou Vitor Fontana, responsável pelo ensino aqui na comunidade da Vila. Que você está muito convidado a fazer parte se estiver aqui em São Paulo. Se não estiver, a maneira de se relacionar com a gente é aqui pelo YouTube. Então você pode se inscrever no nosso canal. Todo o nosso ensino acontece de modo digital aqui no YouTube, então é a maneira de você encontrar conteúdo bíblico e a maneira como a comunidade da Vila, como igreja, também encontra de abençoar a igreja brasileira e não apenas os seus membros. Você pode acompanhar as nossas aulas pelos módulos que a gente tem. A gente tem um módulo específico sobre a Bíblia como um todo, sobre Torá, Pentateuco, que foi o nosso segundo módulo do ano. E esse é o módulo de evangelhos que se encerra hoje. É a nossa 8ª aula, falando agora do Evangelho de João, a nossa segunda aula sobre o Evangelho de João, a nossa 8ª sobre Evangelhos. Duas primeiras sobre Marcos, depois Mateus, depois Lucas e finalmente João. Para falar sobre alguns dos principais temas de João que a gente ainda tem pela frente, eu queria antes disso orar com você. Se você puder fechar os seus olhos e me acompanhar. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, Pai. Abençoa esses momentos nos convencendo daquilo que a tua escritura pode nos convencer por meio do Espírito, Deus. Senhor, que possamos compreender melhor as palavras do teu Filho, como relatadas pelo evangelista João. Isso é o nosso desejo, isso que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. Na aula passada a gente falou sobre João, especificamente tratando de Jesus como um Deus presente nesse mundo. Ou seja, Jesus aparece como essa figura humana, mas que é também divina, e por isso o aspecto divino de Jesus é muito enfatizado ali em João, porque é um ser humano como Deus, fazendo a sua presença sentida num mundo em que, na época, dentro da cultura grega, seria difícil de acreditar nesse contato direto de Deus com o mundo. Tá? Então, a gente falou um pouco dessa materialidade do ministério de Jesus como o próprio Deus, mostrando que o mundo material ele tem, sim, o seu valor intrínseco, ele tem, sim, a sua validade, que a nossa espiritualidade ela não é fantasmagórica, mas que ela é uma espiritualidade da ressurreição, em que Tomé toca feridas de verdade no corpo de Jesus, e que o Evangelho de João é permeado por essas circunstâncias, em que a materialidade ela é importante. E a gente analisou especificamente o capítulo 1, o prólogo joanino, para mostrar como isso é importante. Recomendo que você dê uma olhada na aula passada, caso não tenha visto, mas pode fazer isso depois, não precisa fazer isso agora não. De alguma forma, isso se relaciona com algumas das principais passagens do Evangelho de João, que contam com a expressão vida eterna. Bom, a mais famosa dessas passagens está lá em João capítulo 3, em seu diálogo com Nicodemos, quando Jesus disse que era necessário nascer de novo ou nascer do alto. Ali ele diz também aquilo que você deve conhecer, talvez, que está relatado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a vida eterna, a gente precisa falar um pouco sobre essa expressão, porque a gente precisa dizer o que ela não é, antes da gente falar a respeito daquilo que ela é, tá? A nossa cultura, ela é uma cultura que muitas vezes trata a religião, em especial o cristianismo, como essa religião fantasmagórica, em que espiritualidade é equivalente a não material. E na aula passada a gente estava mostrando que no cristianismo bíblico isso não é verdade. A espiritualidade afeta aquilo que a gente conhece como material aqui nessa terra, e o Evangelho de João trata as coisas desta forma.
Então, quando a gente pensa culturalmente em vida eterna, é comum que a gente simplesmente pense no nosso espírito desencarnado vivendo eternamente no céu. É isso que a gente entende geralmente como vida eterna, tá? Geralmente é isso que a gente entende na cultura. Eu não estou falando dentro da igreja ou na Bíblia, mas na cultura geralmente é isso que se entende, né? Se você for bonzinho, você vai para o céu depois que você morre. E você vai para o céu como esse espírito desencarnado. Isso, se a pessoa quiser brigar, fala, não é se você for bonzinho, não. É se você aceitar Jesus. Tá bom, se você aceitar Jesus, quando você morrer, o seu espírito desencarnado vai morar no céu para sempre e isso é a vida eterna. Não é disso que João está falando. João não está falando que vida eterna é essa vida desencarnada no céu. Tanto João não está falando disso, que no outro livro, também atribuído a João, Apocalipse de João, o final de tudo não é um final desencarnado, a gente escapando desencarnado para um céu. Não é esse o final que a gente lê lá. Se a gente lê Apocalipse 21, 22, 23, se a gente lê o finzinho ali de tudo, o que a gente vai enxergar? Bom, a gente vai enxergar aquilo que João enxergou. Eis que vi a nova Jerusalém descendo dos céus. Opa, é uma cidade que desce. É um novo céu e uma nova terra que vem para que a gente habite nela com Jesus. E Jesus armou ali o seu tabernáculo. E por isso em João, muitas vezes, quando se fala em salvação, redenção, quando se fala nesse tipo de tema, a ideia de uma restauração de todas as coisas parece permear esse tema. A ideia de que toda a criação está sendo restaurada parece permear esse tema. Inclusive, nos versículos que antecedem o 16 e que sucedem o 16, aqui no capítulo 3 de João. E por isso, Deus amou o cosmos. O mundo aí é o cosmos. Deus amou o mundo criado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ter a vida eterna é receber a vida que vem do futuro. E essa vida que vem do futuro é uma vida abundante, em que tudo é bom, em que existe shalom, em que se habita numa nova Jerusalém, em que a gente tem novos corpos, em que Jesus enxuga as lágrimas do nosso rosto e habita conosco. É essa invasão do escatom no tempo presente. Isso é a vida eterna. Vida eterna não é simplesmente continuar vivendo para sempre. É viver para sempre, mas é herdar a condição de viver num lugar em que vida faz sentido, em que a vida é plena, em que a vida é completa, em que a vida é preenchida de sentido e significado. E então existem coisas desse futuro que a gente já desfruta e coisas que ainda não. A vida eterna começa agora, quando a gente crê em Jesus. Tem coisas que a gente ainda vai receber. A nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, novos corpos restaurados, que não ficam com o nariz entupido como o meu. Tudo isso está no futuro. Entretanto, nova criatura, eu e você, já somos. É parte da vida eterna que já recebemos. Na teologia, a gente costuma chamar isso de tensão escatológica. Já existe uma parte da vida eterna cumprida, mas ainda não experimentamos tudo que a vida eterna tem a nos proporcionar. Alguns vão chamar isso de já e ainda não.
que vai ser algo que permeará o Evangelho de João de maneira sublime. A gente enxerga isso em especial em uma das orações mais esquecidas do Novo Testamento e também mais subestimadas. A oração sacerdotal do capítulo 17 de João é a oração que Jesus faz pelos seus discípulos. E às vezes a gente lê essas palavras de Jesus e até esquece que ele está orando. Mas é lá, por exemplo, que a gente encontra uma frase muito famosa da parte de Jesus, que é aquela frase assim, eu peço, não peço para que tire os meus discípulos, os meus amados, do mundo, mas que os livres do mal, que os proteja do mal. Jesus ali está pedindo a Deus o quê? Jesus está pedindo ao Pai que não tire os discípulos do risco, do mundo, do nosso lugar de missão, mas que, encontrando neste mundo o mal, nós sejamos libertos ou que tenhamos livramento. Então, note que aí existe uma tensão entre luz e trevas, aquilo que a gente vive como cristãos já pertencentes à Nova Jerusalém, mas ainda na condição de lidar com um mundo que precisa de conserto, que precisa de restauração. O Evangelho de João vai lidar o tempo todo com essa realidade. E por isso, ele usará com frequência a temática de luz e trevas. Com frequência, o tempo todo, você vai perceber esse tipo de linguagem de luz e trevas em João, porque João tem no centro do seu evangelho o agir de Cristo em nossa direção, para que a gente experimente a vida eterna já a partir de agora. E essa vida eterna envolve iluminar o lugar onde estamos. Só faz sentido iluminar o lugar onde estamos porque esse lugar está em trevas. Já e ainda não. Super importante aqui no Evangelho de João. Tão importante quanto isso é perceber que nessa mesma oração sacerdotal, Jesus orando diz: nisso serão conhecidos os meus discípulos, em que se amem uns aos outros. E então, no Evangelho de João, nós veremos, mais do que em quase qualquer outro lugar, o amor como sendo essa referência, como sendo essa chave para desempenhar o papel de iluminar no meio das trevas. Então, no meio de um mundo corrompido pelo pecado, Deus não se ausenta, Deus se faz presente. E Deus se faz presente trazendo para esse momento ainda de pecado a restauração destinada para o final. Quando ele faz isso, pessoas experimentam a partir de agora a vida eterna. Essa vida eterna, ela transborda, de modo que o que eram trevas ao redor passam a se iluminar, passam a ficar iluminadas. E isso é exercido por meio de uma palavra muito simples, mas de execução muito difícil. O amor. É no amor que a gente tem pessoas que possuíram, que herdaram a vida eterna, que já têm a vida eterna. Essas pessoas, elas são reconhecidas como pessoas que têm a vida eterna quando elas exercitam amor. Exercitar amor é fazer a vida ficar cheia de sentido, mesmo num mundo absolutamente sem sentido, como às vezes a gente vive por causa da corrupção que o pecado traz. Então, nós temos aí dois temas já importantes. Somos luz no meio das trevas, e como somos luz?
somos luz exercitando o amor. É o que Jesus ora ali. Além disso, tem algo muito interessante nessa oração sacerdotal que deveria nos desafiar. Ora, se esse mundo no qual a gente está ainda não é esse mundo restaurado, talvez a gente tivesse a vontade de escapar, de fugir. E ali é a tentação, quando a gente quer fugir, quando a gente quer escapar, de voltar a pensar no cristianismo como aquela promessa de almas desencarnadas que vão para algum lugar no céu. Ora, se o mundo é ruim, eu quero sair daqui logo. E a gente pode ter esse receio, a gente pode ter esse medo. Ser luz no meio das trevas significa saber que existem trevas. E trevas nos amedrontam. É natural. Nessa oração do capítulo 17 de João, Jesus ora pelos seus discípulos e ele faz um negócio extraordinário. Jesus ora também por todos aqueles que receberiam a mensagem dos discípulos. Tá lá no capítulo 17 de João. Ele intercede também por todos aqueles que receberiam a mensagem dos discípulos. O que isso significa? Bom, a implicação óbvia disso é a seguinte: no meio do caos, da escuridão, de um mundo ameaçador, talvez você queira buscar a proteção espiritual de uma oração forte. Vamos ali naquele cara da cura, do milagre, naquela igreja que as coisas acontecem. Bom, eu sei, talvez não seja a tua fase, você talvez já tenha passado dessa ou nunca tenha entrado numa dessa. Mas talvez o medo seja algo que está presente em você também, do mesmo jeito. E fazer missão é sempre difícil. Se você precisa de uma oração forte, lembre-se, Jesus orou por você. Não tem oração mais forte do que essa. Jesus orou por todos aqueles que receberiam a mensagem de seus discípulos. Eu e você recebemos essa mensagem. Jesus então estava orando por mim e por você, pela sua missão, pela minha missão, pelo seu chamado missionário, pelo meu chamado missionário, pela nossa vocação de levar o evangelho num lugar no meio de trevas, tanto a sua quanto a minha, e de todos aqueles que receberem a mensagem dos discípulos de Jesus. E com esse poder de Jesus, então, a gente é desafiado a levar adiante o evangelho, a pregar, a sair em missão. Para isso, o Evangelho de João nos apresenta o Espírito Santo com uma função que em outros lugares do Novo Testamento essa função não aparece. João é o único lugar que trata da apresentação do Espírito Santo com as seguintes características que, se você for velho de igreja, você talvez conheça muito bem. É no Evangelho de João que o Espírito Santo é o Consolador. É no Evangelho de João que o Espírito Santo é quem nos acompanha. É no Evangelho de João que é o Espírito Santo quem convence de pecado, justiça e juízo. É, portanto, no Evangelho de João que nós encontramos no agir do Espírito Santo a realização da oração que Jesus fez por nós. É a apresentação da economia da Trindade. É provavelmente o evangelho mais explícito quanto ao trabalho trinitário de Deus. Então, nós temos agora, no Evangelho de João, uma conclusão que pode ser transformadora de vidas, orientações, sonhos, planejamentos. Você foi chamado por um Deus que poderia ter ficado alheio,
mas se fez presente neste mundo e capacitado por esse mesmo Deus para sair em missão, para ser luz no meio das trevas. E quando você falhou em oração, o próprio Deus orou por você. Essa é a maravilha de termos um Deus triuno, de crermos na Trindade. Caso contrário, seria um papo um tanto esquizofrênico, Deus orando para si mesmo. Deus, o próprio Deus, intercedeu por nós e nos abençoou no nosso trabalho missionário, para que fôssemos amorosos, transbordando, portanto, vida eterna por onde passamos. A gente vê isso acontecendo na prática em um episódio do Evangelho de João, lá no capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher na fonte de Sicar. Quando Jesus encontra com uma mulher samaritana na fonte de Sicar, ele confronta aquela mulher a respeito da vida amorosa dela. E ela reconhece em Jesus e no seu conhecimento da sua vida um profeta. E ao dialogar com esse que ela identifica como profeta, a ficha dela cai. E ela percebe, na verdade, o Messias prometido. E então ela se torna a testemunha no meio dos samaritanos. Para quem judeus do primeiro século seriam aqueles que representam as trevas. Samaritanos são, por excelência, aqueles que nos trouxeram a idolatria. E essa mulher, com péssima fama na cidade, que tinha tudo para se esconder, indo no poço no horário que ninguém mais vai, depois do encontro com o Messias, capacitada pelo Espírito, debaixo da bênção do próprio Jesus, ela se torna a evangelista de Samaria. Não importa o que está no teu passado, nem o que está no meu passado. Se isso foi alvo de arrependimento, depositado aos pés da cruz, o que você é chamado agora para fazer é testemunhar do amor de Jesus, que é outro grande tema do Evangelho de João, o testemunho. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, deixa o like aqui. A gente tem outros vídeos aqui na comunidade da Vila que vão te ajudar a entender muito melhor o texto bíblico. Tanto os nossos cultos que são transmitidos e os sermões que a gente prega por aqui estão aqui no canal da comunidade da Vila, então se inscreva. Mas também nós temos, nesse mesmo cenário, mas com as câmeras um pouco mais distantes, nós temos a Cozinha da Mensagem. E o que é a Cozinha da Mensagem? A Cozinha da Mensagem é um papo entre os pastores antes da mensagem ser pregada. A gente conversa sobre o texto que vai ser pregado, a passagem que será pregada e elabora os principais temas, as principais questões, os pontos teológicos mais importantes. É uma discussão aprofundada daquilo que você vê nos sermões. Então, você pode ver o sermão e, além do sermão, pode ainda ver algo mais profundo. Então, fica ligado aqui no canal da Comunidade da Vila, nas nossas aulas da Escola Bíblica da Vila, mas também na Cozinha da Mensagem e também nos nossos cultos. A você que está em São Paulo, venha nos fazer uma visita. A gente está na Rua Cardeal Arco Verde, pertinho do metrô Faria Lima, pertinho do Shopping Eldorado. Nossos cultos são às 9h30 e 11h30 da manhã. Faça-nos uma visita, se você estiver procurando igreja, a gente vai te receber de braços abertos. Esse era o meu recado, até semana que vem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.